Olá, eu sou a Sá, o avatar do Viver do Jornalismo. Daqui a instantes vai começar o nosso desafio Viver do Jornalismo. Então prepare-se. Vá para um ambiente tranquilo e livre de interrupções, isso ajuda na sua concentração. Pegue água se quiser e não esqueça de ter à mão papel e caneta para anotar os pontos mais importantes da aula de hoje. Essa é uma experiência transformadora. Centenas de jornalistas que estavam aí onde você está agora já atravessou essa jornada e hoje estão vivendo do jornalismo. Mas, eu vou deixar a Patrícia contar essas histórias. Olha, ela já está vindo aí. Bora viver o extraordinário? Nos vemos daqui a pouco. Boa aula! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu segundo dia do desafio Viver do Jornalismo. Quem sou eu, meu amor? Eu sou a Patrícia Alves. E o que é que eu faço aqui? Eu mostro como é que você vai ser um jornalista realmente reconhecido e bem remunerado, mesmo que você esteja fora dessa área há um ano ou mais. Eu queria começar essa nossa segunda aula de hoje agradecendo as inúmeras mensagens que eu tenho recebido de vocês. Eu quero que vocês saibam que esse desafio, ele é uma missão. Ele é feito e pensado para você que é jornalista, que está fora da área de trabalho, ou até que está trabalhando com o jornalismo, mas está sendo mal remunerado, pressão do mercado. Então, foi pensando em você que nós criamos esse evento aqui. E hoje nós vamos falar sobre dinheiro, sobre como você vai escalar a sua vida financeira dentro dessa carreira chamada assessoria de imprensa. E não é qualquer assessoria de imprensa, meu amor, é sobre assessoria de imprensa Freedom, que é esse modelo que eu apresento para vocês. Então, é muito importante que você tenha visto a primeira aula, primeiro para entender o que é essa parada aqui que eu estou trazendo. Porque se você não vê a primeira aula, se você não assistir a primeira aula, a nossa aula de hoje ela vai ficar sem sentido para você. Então, se você não assistiu, você vai parar agora, vai assistir ao primeiro vídeo, que está aqui na mesma página, depois você volta para ver a aula 2, porque ela é uma sequência, tem começo, tem meio e tem fim. Tá bom? Desde que nós começamos esse programa, desde que ele começou esse viver do jornalismo, eu tenho colecionado histórias de pessoas que saíram do desemprego, que mudaram de emprego, fizeram a transição de carreira, que acessaram o mercado de jornalismo, eles estavam fora há 3, 4, 5, 10 anos até e hoje estão aí trabalhando com jornalismo e sendo bem remunerados por isso. E onde eles estavam? Exatamente onde você está hoje. Dá uma olhada nesse vídeo. Eu trabalhei bastante na assessoria tradicional, mas eu não me sentia realizada. O meu primeiro trabalho de assessora de imprensa foi uma terapeuta sexual em 2019. Eu cobrei dela R$300. Comecei a ficar muito desmotivado pela baixa remuneração e pelo excesso de trabalho. Eu tinha que exercer diversas atividades na área do jornalismo para poder me manter. Eu tentei o concurso público, mas não deu certo. Na verdade, eu sempre fui apaixonada pelo jornalismo, Eu só não praticava, acabei indo para outra área. Eu sou publicitário de formação e atuei na área durante 10 anos. É um mercado muito competitivo, então não pagam tão bem assim. E eu decidi procurar novos ares por sofrer algumas pressões do mercado. Aconteceu da minha mãe ter um agravamento no quadro de saúde dela. Eu precisava cuidar da minha mãe, mas as coisas não se encaixavam, porque o meu tempo era totalmente consumido no cuidado da minha casa, da minha família e da minha mãe. Eu me deparei com um vídeo da Patrícia, do Viver do Jornalismo, da RJF, onde ela mostra que é possível ter uma nova perspectiva dentro do mercado de assessoria, que é possível sim contar histórias dentro da sua editoria, dentro do que você ama. Conhecendo o Viver do Jornalismo, eu vi que ali tinha uma grande oportunidade. Nesse período em que eu vi um anúncio ali do Viver do Jornalismo e tudo que ela falava parecia que era para mim. E eu entrei para a mentoria. Logo no começo já tive novos contratos, já tive resultado. Hoje eu consigo ter liberdade geográfica, ter mais tempo com meu filho. Em menos de um mês eu já estava na Globo com o meu primeiro cliente fechado. Em 3 meses eu consegui fechar 2 contratos e um job. E já cheguei a receber 6.900 em um mês. Para muitos jornalistas, prospecção é ainda um bicho de 7 cabeças.
Então, com as aulas e colocando tudo em prática, eu consegui conquistar 4 clientes. Esse mês fiz mais flexões, fechei mais 4, ou seja, no meu casting hoje eu conto com 8 clientes. E 8 meses depois, eu fui o primeiro IF a bater a marca de faturamento de R$10.000 mensais. Hoje, o meu faturamento gira em torno ali entre 15 e 16 mil, mas eu já cheguei a faturar até 25 em um único mês. E é claro, gente, que depois disso a minha vida só melhorou. Então eu viajo mais, eu tenho mais tempo para minha família, eu trabalho de dentro da minha casa. Os contratos variam aí hoje entre 10 a 12 mil mês. E atualmente eu tenho essa liberdade financeira, eu tenho essa liberdade geográfica e liberdade de tempo também, assim podendo estar com as minhas filhas, com a minha esposa, me dedicando também àquilo que eu gosto de fazer no dia a dia. Qual é o valor do contrato que você fechou essa semana? 6.800. Patrícia. Tipo, oi, 6.800, cara, como assim? O que tá acontecendo, sabe? E quando eu pergunto para o jornalista o que é reconhecimento, o que é ser reconhecido para você? As respostas que eles me dão, que vocês me dão, geralmente é essa daqui, olha, dá uma olhadinha nesse gráfico. 40% responde que ser referência no mercado é sinônimo de reconhecimento. Mas 34,8% diz que ser bem remunerado pelo trabalho, ganhar bem por aquilo que faz, é o que é realmente ser reconhecido. E eu quero que vocês percebam que há uma correlação. Como assim, né? Tem uma correlação. Porque a maioria das pessoas, né, para a maioria das pessoas, o dinheiro ele está diretamente relacionado a ser percebido pelo mercado. Então, a lógica de alguns jornalistas é assim, o mercado me vê e me vendo, eu sou referência. E sendo referência, então eu posso ganhar bem, ou eu mereço ganhar bem. O que acontece, gente, é que isso só vai ser dessa forma, né, nessa lógica, dependendo do jogo que você estiver jogando. Então, veja, por exemplo, se eu estiver jogando o jogo do mercado tradicional, como é que funciona no mercado tradicional? Se eu não sou dona do jogo, porque se eu estou no mercado tradicional, alguém é dono desse jogo. Quem é esse dono do jogo? É o dono do veículo de comunicação. Nesse caso, a forma de pensar não é dessa forma. Reconhecimento não é sinônimo de dinheiro na sua conta ou mais salário para você. Como assim? No mercado tradicional, gente, existe uma tabela de preço, existe uma tabela salarial, que vai desde o piso salarial, né, que é quando é o mínimo que ele pode te contratar, na teoria, né? E o máximo que você vai recebendo sendo jornalista, que é o teto salarial. Então, se você estiver no mercado tradicional, o que você vai ganhar depende do que está nessa tabela de preços. E quem determina esses valores? Né? Esses valores eles são determinados através de um coletivo. Então, vão sentar lá as entidades sindicais, as entidades patronais, e aí vão ter normas coletivas, e essas normas elas podem ser regionais ou elas podem ser federais. No caso do jornalismo, elas são regionais. E ali é que vai dizer para você mais ou menos o seguinte, olha, com base nesse mercado, com base na oferta de mão de obra, quanto eu pago por uma porção do seu tempo. Entende? Dá uma olhada nesse gráfico que eu estou trazendo para vocês. Olha a região norte. Qual é o piso da região norte? Um pouquinho mais de R$2.000. Qual é o teto? R$3.000, 3.400. E na região do Distrito Federal, por exemplo, na região sudeste, isso muda, entende? Agora, isso não tem nada a ver com você ser reconhecido, com a qualidade do teu trabalho. Então, o que você recebe não tem nada a ver com o quanto você vale. Você pode ser um profissional incrível, que vale muito para esse mercado e que, aliás, dependendo da condição do nosso mercado, você pode acabar sendo demitido por isso. Então, funcionários, né, profissionais que não são nem tão bons e profissionais que às vezes são excelentes, acabam ganhando a mesma coisa. Porque a medida para o valor do teu trabalho no mercado tradicional não é a qualidade, é o quanto eu pago por essa função.
E é simples assim, né? Exatamente como está nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês. Então, R$ 2.600, e aí tem região ali, Centro-Oeste, por exemplo, um pouco mais de R$ 4.000, R$ 4.009, entende? Então, nessa lógica do mercado tradicional, você não tem essa relação entre ser referência e ser bem remunerado. Então, aquela primeira pergunta que eu fiz para vocês, o que é ser reconhecido? Então, algumas pessoas disseram ser referência e ser bem remunerado. Então, no mercado tradicional, isso não tem relação. Sacou? Então, beleza. Agora, como é que funciona, então, se eu decidir empreender, assistir lá a primeira aula do Desafio Viver de Jornalismo, entendi como é que eu posso empreender dentro dessa área de jornalismo, montar a minha própria assessoria de imprensa. Aí sim, nesse modelo de composição do empreendedorismo, aí sim, o jornalista que empreende, quanto mais ele atua, quanto mais autoridade ele ganha, mais reconhecimento ele tem e aí sim, maiores são os seus contratos e mais rápido ele tende a fechar contratos novos. Tem uma outra coisa interessante aqui. À medida que o tempo passa, ou seja, à medida que os anos vão passando e você vai ganhando mais idade, você não perde essa característica, você não perde esse reconhecimento, muito pelo contrário. O mercado de assessoria de imprensa, ele não só recebe muito bem, né, os jornalistas com mais idade, como você tende a ter mais autoridade ao passar de todos esses anos. Por quê? Porque seus resultados também vão mudando. Então, essa é a mágica que você começa a ver dentro dessa carreira chamada assessoria de imprensa. E nesse mercado, você pode entrar sem experiência, só colocando o seu pezinho na água. Eu já vou mostrar para vocês como é que isso vai funcionar. Entende? Lá no mercado tradicional, não. Lá no mercado depende da vaga. Então, a maioria das vagas, se você der uma olhadinha, né, no que tem disponível aí na sua região, geralmente as vagas elas vêm seguidas de um pedido de experiência. Há tantos anos de experiência. Aqui não. Aqui o jogo é diferente. Aqui é um jogo de escala. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Eu vou começar mostrando como é que funciona para os meus alunos aqui do IF, como é que tem acontecido aqui dentro da escola. Eu vou pegar, por exemplo, o caso do Ângelo. O Ângelo é um dos primeiros alunos, ele entrou na escola em fevereiro de 2022. O primeiro trabalho do Ângelo, gente, dentro da escola, né, dentro de uma fase que eu chamo de fase nota, que é uma fase inicial para você aprender a trabalhar nesse modelo IF. E nesse momento, é quando você cria o seu portfólio, já vai ficar mais claro isso para vocês, tá? Eu só quero que vocês acompanhem essa diferença de mercado. Então, o Ângelo entra. No momento que ele entrou, ele estava desempregado, ele faz essa fase nota, ele passa por esse processo de aprendizado para entender como funciona dentro do modelo IF. Ali ele criou, né, ele montou um portfólio dele dentro da área que ele queria atuar e depois, então, ele foi buscar o primeiro contrato. O primeiro contrato do Ângelo foi de R$ 1.500. 3 meses depois, ele já tinha um contrato de R$ 3.000, quer dizer, dobrou. E em dezembro do ano passado, ele estava faturando R$ 25.000. Então, nós estamos falando que num período de 2 anos, ele passou de R$ 1.500 para R$ 25.000. Aí eu te pergunto, em que momento no mercado tradicional isso é possível? Num período de 2 anos, você ter uma mudança salarial tão grande, tão diferente. Aliás, no mercado tradicional, como é que você vai ter reajuste de um ano para o outro? Através, né, de uma briga muito grande, geralmente do sindicato com os patronais, e ela vai lá e exige que você tenha pelo menos um reajuste baseado na inflação. Nem sempre eles conseguem. Então você tem anualmente um reajuste. Aumento salarial é uma coisa que só vai acontecer se você mudar de categoria. Só que e se você chega, por exemplo, no chefe de redação? Acabou, você é o máximo ali, tá ganhando R$ 7.000, você não passa disso. Entende a diferença do jogo do mercado tradicional na área financeira para o mercado do empreendedorismo? É muito importante. Aqui dentro do mercado da assessoria de imprensa Freedom, os contratos eles giram mais ou menos em torno de R$ 2.500. Isso também pode variar, tá? Para mais ou até para menos, de acordo com o que você quer. Porque afinal de contas é você que determina como é que você vai compor esse seu salário, quanto você quer ganhar por mês. E aí está diretamente relacionado a quantas horas você quer trabalhar por mês. Tá? Por exemplo, se você quiser hoje ter 2 contratos, eu quero trabalhar só na parte da manhã, você pode ter 2 contratos, de 2,5, de 5 e trabalhar só meio período.
né? E aí, com o tempo, à medida que o tempo passa, que você ganha experiência, que você põe potência nesse seu trabalho, esses contratos tendem a ser maiores. 4,5, 7,5, 17, como esse contrato meu aqui, 17 mil reais. Então, esse é o jogo da assessoria de imprensa Freedom. Isso, gente, é liberdade financeira. Eu vou mostrar isso para vocês aqui na minha lousa, Sá? Vamos trazer a lousa para cá? E o mais interessante do mercado, do jornalismo, né, desse formato que eu tô falando para vocês, é que, inclusive, obrigada, meu amor, vem cá, dá oi. Eu gosto quando você dá oi. Ah, essa é a Sabrina. Bora. Então, vamos lá, ó. Então, dentro do mercado da assessoria de imprensa, você começa num processo de aprendizado e depois você vai escalando. À medida que o tempo passa, os seus contratos, você vai ganhando experiência e seus contratos vão ficando mais altos, tá? Por quê? Porque você tem mais resultados. Ao longo dessa aula, esses detalhes vão ficando mais interessantes para vocês. E como é que eu componho meu salário, esse meu FII mensal? A gente chama isso dentro da assessoria de imprensa de FII mensal. Eu tenho 3 tipos de clientes que eu posso atender dentro da assessoria de imprensa Freedom, que eu chamo o cliente do FII. O que é o cliente do FII? É o cliente que todo mês vai fazer aquele depósito para mim. Eu tenho um contrato com ele de no mínimo 3 meses, mas pode ser de 6, pode ser de 1 ano. Então, esse contrato, todo dia X, combinado com o meu cliente, eu vou receber. Depois eu tenho o cliente que eu chamo de cliente por job. O que é job? Alguém na sua cidade vai inaugurar algo, quer fazer uma coletiva de imprensa, precisa de um media training, tudo isso você cobra. O media training, por exemplo, é um trabalho de 5 mil reais, mais ou menos, de 2 a 5, dependendo da onde você vai aplicar e quanto tempo você vai aplicar, quantas pessoas estão. Mas percebe que se eu tenho um FII mensal de 2,5 e naquele mês eu fiz um job de 5 e eu ainda posso ter os meus clientes que eu chamo de flutuantes. O que são os clientes flutuantes? São os clientes que sempre vão te procurar, mas eles não fazem o FII mensal, porque eles entendem que ele não tem tanta demanda assim de matéria. Então você pode ter, às vezes, se esses flutuantes, nesse mês você tem um, no outro mês você tem outro, pode ser trabalhos aí na casa dos 3 mil reais. Então, só aqui eu tenho 10.500 reais. Entende? Então, fazendo essa composição salarial. E esse meu FII mensal, eu posso depois buscar o meu segundo cliente, que pode ser de mais 2,5. E aí eu já passo para 13 mil reais. Gente, o mais interessante desse nosso mercado é que aqui eu tenho estabilidade. Como assim estabilidade, Patrícia? Porque se você está lá no mercado tradicional, você tem 30 anos de profissão e você toma um grande de um pezão na bunda, que a gente vê isso acontecer todos os dias, coleguinhas sendo demitidos por e-mail. É ou não é, gente? A gente tem que pensar nisso. Quanto tempo você demora para se recolocar profissionalmente? Para encontrar uma outra vaga com a experiência que você tem? Porque vamos combinar, se você tem 30 anos de experiência de TV, não adianta surgir uma vaga no impresso, que se tiver alguém ali com 7 anos de impresso, já tende a tomar o teu lugar. Então você não tem estabilidade, embora pareça que sim. Porque não é porque você recebe o seu salário todos os meses que aquilo é estabilidade. Porque se aquilo cair, se aquilo acabar, você perde tudo. Já aqui, se acontecer de eu perder, esse mês eu não tive o meu job, então tudo bem, eu continuo tendo aqui 5 mil mais 3, o outro mês não foi 2, foi 1.000, beleza, eu continuo tendo uma remuneração, esse cliente saiu, tá tudo bem, eu vou lá e coloco outro, como aconteceu com o Ângelo. Ele tinha de um e-mail, se de um e-mail saiu, ele pegou um outro na mesma editoria pelo dobro do valor. Então, gente, dentro dessa composição da assessoria de imprensa Freedom, isso sim, você tem estabilidade financeira. Então, isso é muito importante. Por isso que eu falo para vocês que isso é uma carreira. Isso não é freelancer. Freelancer é o autônomo da 25 de março do jornalismo. Saio de casa e fico rezando para alguém me ligar. Quem sabe? Ligou, beleza. Fico buscando gente que precisa de uma matéria. Isso não é vida. Eu preciso que vocês comecem a ter uma carreira, um negócio. E esse é um dos negócios mais lucrativos
dentro do mercado do jornalismo. E tem uma outra coisa, pode ser que alguns de vocês trabalhem como funcionários de uma assessoria de imprensa. Então, olha só, se você é funcionário de uma assessoria de imprensa, eu vou chutar que se a assessoria é razoável, paga razoavelmente bem, você recebe aí de 4 a 5 mil reais, tá? Para trabalhar aí as 8 horas por dia, isso quando não mais, né? Agora, nessa composição que eu mostrei para vocês percebem, ó, que vamos colocar aqui 8 horas de trabalho, tá? Nessa composição que eu mostrei para vocês, com 2 clientes e trabalhando um job flutuante, você consegue trabalhar meio período dedicado à sua assessoria de imprensa. E só o FII mensal já te dá uma remuneração maior do que aquela que você acha que é ótima e que você acha que tem estabilidade. Começa a ficar claro isso para vocês? Coloca aqui para mim no chat, porque eu estou acompanhando aqui junto com vocês, coloca aqui no chat se você entendeu essa parada. Não tem estabilidade no mercado CLT. Patrícia, mas quanto tempo eu levo para fechar um contrato? Depende do tempo que você vai dedicar à sua assessoria de imprensa. Se você aprender a fazer assessoria de imprensa, não tem como não acontecer. Agora, o tempo depende de quanto tempo você vai dedicar. Esse período de aprendizado, se você faz dentro da escola, por exemplo, né, que a gente tem uma escola de assessoria de imprensa, em 20 dias você está pronto para buscar o seu primeiro contrato. Em 20 dias andando comigo, você está prontinho, com tudo que você precisa para começar a buscar o seu primeiro contrato. Então, isso sim, galera, isso sim é liberdade financeira. Só que tem um detalhe, quando a gente fala de dinheiro, é sempre uma parada, gente, muito doida. Por que é uma parada muito doida? Porque existe um tabu quando o assunto é dinheiro. Muitos de vocês já até trabalham com assessoria de imprensa, mas muita gente tem dificuldade em precificar. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, até no aulão aberto. Patrícia, como é que eu precifico? Quanto eu cobro? Agora, por que isso acontece, gente? Porque o dinheiro, às vezes, ele é um obstáculo na sua vida. Pode ser que você tenha passado por traumas financeiros. E quando a gente passa por traumas financeiros, isso influencia em como você lida com o dinheiro. Os traumas, eles podem levar vocês a um pensamento de escassez. Às vezes, mesmo com dinheiro, você tem medo de ficar pobre. Quais são os traumas que normalmente levam a gente a esse pensamento de escassez? Se você já perdeu o emprego, ou se você ficou muito tempo, né, num gap entre um emprego e outro, precisando pagar os boletos. As pessoas que geralmente têm um endividamento excessivo costumam ter esses traumas financeiros. Se você já perdeu alguma coisa muito importante para você, como a sua casa, por exemplo, teve que entregar a tua casa por causa de dinheiro. Se os seus pais, na sua infância, passaram por grande privação, você vai ter problema com dinheiro. Se você passou por um divórcio, por exemplo, isso gerou uma mudança, né, de padrão de vida, você tende a ter problema com dinheiro. Se você escolheu o jornalismo, eu já deduzo que você não é uma pessoa muito apegada ao dinheiro, porque todo mundo falou para você a vida toda de que jornalismo não dá dinheiro, fala a verdade. Teu professor falou, teus pais devem ter falado. Só que tudo isso acumulado gera o que dentro da psicologia a gente chama de paralisia decisória. Queria que você anotasse essa palavra aí, paralisia decisória. O que é a paralisia decisória? Ela interfere na sua tomada de decisão em relação às suas metas, por exemplo, ao que você quer para a tua vida. Você não consegue agir, você não consegue fazer quando envolve questões financeiras. Só que não é esse o principal problema. Isso também vai te prejudicar a sua autoimagem. Isso também vai prejudicar na hora de você precificar o teu trabalho. Isso mexe com o seu sentimento. Você acha que você não merece, você acha que você não é capaz de gerar esse recurso. Esse é o grande problema. Porque se eu tenho medo de não ter dinheiro, se eu acho que o dinheiro vai faltar o tempo todo, se eu não me sinto capaz de gerar dinheiro, como é que eu vou cobrar? Isso faz sentido para vocês? Sim ou não? Coloca aqui para mim. Quem aqui que está assistindo essa live se sente capaz
de gerar por conta própria um contrato como esse aqui, de 17 mil reais, como esse que eu tenho? Gente, por que vocês não são capazes? Porque vocês acham que 17 mil é muito dinheiro. Como assim? Tem gente que me pergunta, por mês? Como assim um contrato de 17 mil reais por mês? Agora, se você começar a entender o processo, você vai entender que 17 mil reais por mês nem é tanto dinheiro assim. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Dá uma olhada enquanto eu gerei de resultado de mídia para esse cliente que me paga 17 mil. 9 milhões de reais de retorno de mídia. E eles pagaram para mim, nesse período, pouco mais de 200 mil reais. Então, quando eu entendo o valor do meu trabalho, quando eu entendo da minha capacidade de gerar resultado, eu começo a entender que monetariamente o que eles me pagam é pouco em relação à minha entrega. Então, o aporte que ele faz vale a pena, porque eu devolvo isso com a entrega que eu faço. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a dificuldade que vocês têm hoje em relação ao dinheiro está relacionado à sua percepção. Não tem nada a ver com dinheiro, gente. Vocês já olharam, vocês já pegaram R$1.000 na mão? Gente, R$1.000 na mão é nada. São 10 notinhas de 100. Cada vez que você vai no mercado, você gasta o quê? R$200? Você consegue ir no mercado e fazer uma comprinha ali para a semana e não gastar R$200, R$300? São 3 idas no mercado, meu amor. Nem é dinheiro R$1.000. E aí a gente fala, não tá mais aqui, né? R$2.500, nossa, que dinheirão. É nada perto do resultado de mídia que você devolve. Você sabe quanto custa 30 segundos numa rádio, como a CBN, por exemplo, em São Paulo? Custa mais de R$4.000. Dá uma olhada nessa tabela aqui. Se você coloca o seu cliente, às vezes uma entrevista de 1 minuto, 1 minuto e meio, só aí você já deu para ele R$12.000 de resultado de mídia. A gente chama isso dentro da assessoria de imprensa de planilha de mensuração. Quando você começa a entender isso, você começa a mudar o quê? A sua percepção em relação ao dinheiro. Então, o que é percepção? É como você vê algo. São as lentes que você coloca. E essas lentes, gente, elas estão relacionadas à sua cultura, à sua infância, à sua ambiência. Como assim, Patrícia, ambiência? Gente, se você anda com pessoas escassas, como é que você pretende ser próspero? Se você anda com pessoas que o tempo todo estão reclamando de dinheiro, querendo tudo de graça, me dá, pedindo. Tem gente que é pedinte no sentido de tudo pede, tudo quer. Eu falava com a Sabrina hoje, inclusive, né? Tem uma festa aqui, que é uma festa beneficente para ajudar as crianças com câncer. E as pessoas ficam pedindo ingresso. Faz sentido isso para você? Alguém pedir ingresso para acessar uma festa que é beneficente para ajudar a criança com câncer? Isso é sovina. São pessoas com percepção de dinheiro completamente distorcidas. E a tua ambiência tem tudo a ver com isso. Quando você começa a andar com pessoas que estão prosperando, que estão crescendo. Por isso que eu criei a Rede AIF. Por isso que os meus jornalistas, ali dentro, nós buscamos a prosperidade. Está todo mundo buscando crescimento. Nós temos uma meta, nós temos uma estrela guia. Nós temos uma meta financeira, inclusive. Essa é a nossa ambiência. Aqui dentro é proibido reclamar. As pessoas falam, mas eu tenho dia ruim. Gente, dia ruim todo mundo tem, mas isso não tem nada a ver com a sua percepção daquilo que está acontecendo. Quando começou a pandemia, muitos jornalistas estavam dizendo assim, meu Deus, acabou a assessoria de imprensa, pelo amor de Deus, o que é que nós vamos fazer agora? E esse insight hoje é para você que mora numa cidade do interior e que às vezes está pensando, será que a minha cidade comporta uma assessoria de imprensa, Freedom? Eu estou aqui na Santa Casa de Rio Claro, no município de Rio Claro, que é uma cidade que fica a 180 quilômetros da capital e que tem 180 mil habitantes, então é uma cidade muito grande. A Santa Casa de Rio Claro é um dos clientes do meu portfólio, porque eu vivo aqui, né? Já há algum tempo montei a minha base aqui. Então, se aí na sua cidade tem um hospital, então o hospital pode ser um cliente potencial, né? Como é que eu penso a área da saúde? Então, aqui eu vou levantar 2 pautas.
Como você deve estar acompanhando, que a questão da vacinação, os hospitais do Brasil inteiro começam a receber a vacina, né, contra o coronavírus. O que eu vim fazer aqui hoje? Mostrar como é que isso está funcionando, como é que as pessoas estão recebendo essa notícia de que serão vacinadas, qual que está sendo o esquema de vacinação, quantas vacinas nós recebemos e quantas, né, foram solicitadas. E aí eu pego essas informações todas e mando essa matéria praticamente pronta para o jornalista. Então ele está lá na redação, né, e eu estou aqui no campo de batalha. Eu falei, galera, se começou a pandemia, isso significa que os nossos jornalistas, eles estão aonde? Eles estão nas redações. E se eles estão nas redações sem poder sair de casa, quem vocês acham que estava no campo produzindo material e mandando para eles? Os assessores de imprensa. O nosso mercado nunca foi tão próspero. Os jornalistas que estavam na redação em home office nunca precisaram tanto do nosso trabalho. Agora, se a sua percepção de dinheiro for de escassez, mesmo sabendo disso, você não vai conseguir nem pagar e nem precificar. Sá, traz para mim de novo a lousa. Eu gosto de mostrar para vocês, eu gosto que vocês entendam algumas coisas. Então vamos lá, eu vou dar um outro exemplo que acontece muito aqui dentro da nossa rede. Vamos imaginar que, né, eu preciso que vocês comecem a entender a importância do aprendizado. Então dentro da rede, vamos imaginar que esse nosso curso, nosso método, fazer parte da nossa rede, custasse, não é isso, tá? Mas vamos imaginar que custasse R$3.000, 10 parcelas de R$300. Tem muita gente que vai olhar para esse valor aqui de R$300 e vai dizer, não posso, não tenho, é muito dinheiro, não tenho esse valor. Por quê? Porque esta pessoa tem a percepção de que R$300 é muito dinheiro. Por quê? Porque ela faz o cálculo, a cabeça dela escassa, ela faz uma conversão em fralda, uma conversão em aluguel. Nossa, quantas compras eu vou conseguir fazer? Essa é a cabeça da pessoa escassa. Mas, dependendo da percepção, tem gente que vai olhar e vai dizer assim, ué, mas a Patrícia acabou de falar que um contrato ruim é de R$2.500 por mês. Agora ela está me dizendo que eu vou investir R$300 e posso ter um retorno muito rápido de R$2.500? Caramba, que baita negócio. Isso aqui é um resultado de mais de 600% do meu investimento. Ou seja, eu semeio 300 e vou colher isso. Percebe? Percepção muda a ação, que muda o resultado. Esse aqui vai entender que esse é um investimento positivo e esse investimento positivo ele vai trabalhar para que o retorno aconteça. É essa percepção para tudo na vida que eu preciso que você comece a ter. Sabe por quê? Porque se para você R$300 é muito dinheiro, é muito provável que é isso que você vai cobrar pelo teu serviço. Por isso que tem tanto assessor de imprensa, tem tanto jornalista trabalhando de graça ou cobrando uma miséria pelo serviço que faz. Agora, quando isso muda, quando você entende que percepção muda a ação, que muda resultado, acontece o que aconteceu com a Júlia. Dá uma olhada nesse vídeo da Júlia. O meu primeiro trabalho de assessora de imprensa foi uma terapeuta sexual em 2019. Eu cobrei dela R$300. Qual é o valor do contrato que você fechou essa semana? 6.800. Patrícia. Oi, 6.800, cara, como assim? O que está acontecendo, sabe? Entendeu, galera? Como é que a Júlia passa de R$300 para 6.800? Olha a alegria da Júlia. Isso só é possível porque a Júlia entendeu esse processo. Ela começou a aprender, ela começou a amar o aprendizado, aprendeu a fazer assessoria de imprensa, aplicou isso na vida dela e, na verdade, ela conseguiu 2 contratos na mesma semana. Em uma semana ela fechou R$9.000. Então, é muito importante que você comece a entender que a percepção, como é que você percebe o dinheiro, é que direciona, é o primeiro direcionamento para a tua precificação. Então, vamos começar a olhar para o valor das coisas, não para o dinheiro.
Não, claro, Patrícia, mas o dinheiro é importante. Ele é importante, obviamente. Eu não estou dizendo que vocês não têm contas. Eu só estou dizendo que você precisa entender a diferença entre semear e investir na sua carreira e gastar. São coisas completamente diferentes. Eu não estou dizendo que você tem que ser um maluco e sair gastando. Ah, eu vou pegar R$300 e vou torrar em roupa nessa semana, que eu nem preciso. Tem gente que tem mais sapato e roupa no guarda-roupa do que é capaz de usar numa vida inteira. Isso é investimento ruim, né? Isso é bobagem, isso é burrice. Agora, quando você muda a sua percepção sobre o dinheiro, as coisas começam a mudar para você. Tá? Eu vou te mostrar agora como é que a gente precifica, como que a gente trabalha essa questão aqui dentro da assessoria de imprensa. Eu vou mostrar para vocês, dentro da escola, como é que a gente faz essa escalada financeira. Gente, é mais ou menos como um game, tá? Quando você está dentro de um game, como é que funciona? Um game você tem que mudar de fase, não é? Quando você muda de fase, você atinge um outro nível, certo? Sim ou não? Então, para que esse game funcione, você vai precisar de uma outra paradinha importante. Então, além da mudança de percepção, você vai ter que começar a ter consistência e persistência. E aqui eu destaco o quanto a ambiência é ainda mais importante. Nessa hora, né, que você está nesse game do empreendedorismo, se você estiver no meio de pessoas reclamonas, aonde ninguém age, aonde ninguém anda, você tende a ficar paralisado. Se você está num lugar onde está todo mundo olhando para o mesmo lado, está todo mundo buscando a mesma coisa, buscando contratos, buscando clientes, é dentro dessa ambiência que você vai crescer, quando todos estão indo na mesma direção em unidade e linguagem. Isso é bíblico, né? Quando você está em unidade e linguagem, você caminha mais depressa, tá? Sem contar que dentro de uma ambiência certa, você tem o quê? Você tem networking, você consegue fazer negócio. Dentro da minha rede acontece uma parada muito doida, eles fazem negócio entre eles. Essa semana apareceram, semana passada, né, 2 clientes buscando assessoria de imprensa. Nós distribuímos na rede. Olha, eu gostaria de uma assessoria de imprensa na área de negócios, né? Um era na área de negócios e o outro era na área de esportes. Era um tricampeão de náutica, alguma coisa assim. Nós colocamos os 2 na rede. Às vezes eles pegam, né, algum contrato muito grande e contratam outras pessoas dentro da própria rede para ajudá-los no trabalho, né? E pagam uma remuneração ali. Por que que isso é bacana? Porque ali ninguém passa a perna em ninguém. Ali nós somos realmente uma rede. Mas dentro desse trabalho você precisa ter constância, porque você vai ser dono do seu negócio. Você vai ser o seu patrão e você vai ser o seu funcionário. Você vai chegar todo dia naquele horário que você estabeleceu, seja na parte da manhã, seja na parte da tarde, seja 2 horas por dia, 3 horas por dia, 40 minutos por dia. Patrícia, eu consigo fazer isso se eu dedicar só 40 minutos por dia? Porque hoje eu trabalho em outra área? Com certeza sim. A própria Sabrina, que vocês viram aqui agora há pouco, Sabrina trabalhava numa loja de roupas e ela dedicava o horário do almoço dela para aprender a fazer assessoria de imprensa. Tinha gente lá que chamava ela de maluca. Dá uma olhada aqui nesse depoimento da Sabrina. Eu estava numa loja do comércio e não sabia o que eu ia fazer. E aí eu comecei a fazer o IF e me dedicava na hora do almoço para falar com os prospects, para fazer as atividades que precisava, né? E tinha uma pessoa que trabalhava comigo que falava para mim, você é louca, você vai ficar se dedicando nas coisas na hora do seu almoço, na hora de você descansar. Mas eu via que eu não queria ficar ali, e eu tinha que fazer alguma coisa para sair dali, e era esse momento que eu tinha para fazer as coisas da aula. E essa semana eu encontrei uma pessoa que trabalhou comigo também na área da cozinha, e aquela pessoa, eu vi, olhei para ela e eu pensei, poxa, eu poderia estar ali. Mas hoje eu tô vivendo daquilo que eu queria viver, que era viver do jornalismo. E isso é muito legal. Entendeu? Então você tem que parar de dar ouvidos para o que as pessoas falam, você tem que focar naquilo que você quer. Qual é a sua meta? Aonde você quer chegar? Qual é o seu para? Eu preciso que você escreva qual é o seu para. E esse seu para, gente, vai ser a sua estrela guia. Eu posso até no meio do caminho, às vezes, me atrapalho, né? Vou para cá, vou para lá, né? Tô seguindo ali o meu caminho, mas eu sei para onde eu estou indo. Isso que é o mais importante. Tá? Quando você tem uma estrela que te dá o norte, que te dá a direção, você não vai parar. Você vai ter consistência e persistência. E aí, de novo, ambiência, porque tem dia que você vai estar mal, tem dia que você não vai estar feliz, tem dia que você
vai vir o sabotador, aí nessa hora você tem que se apoiar dentro dessa rede e a rede vai trazer você de volta. Tá? Tem dia que você não tá bem, nesse dia você é dono do seu nariz, meu amor, fecha as coisas e vai caminhar com seus cachorros, com seus filhos. E é assim que a gente precisa, e é assim que acontece dentro do AIF. Então isso aqui, gente, é um game. E esse game ele tem fases. Quais são as fases? Então, qual é a fase número 1 desse game? A fase número 1 desse game é entender o jogo. Quando eu falo entender o jogo, é entender essa parada da assessoria de imprensa Freedom. Por isso que a aula 1 ela é tão importante. Segundo, qual é a segunda fase? Você entender como é que você escala financeiramente dentro desse jogo. E como é que a gente escala financeiramente dentro desse jogo? Eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Ó. Imagina uma pirâmide. Dentro dessa pirâmide, eu sempre vou dizer para vocês assim, qual é a sua meta financeira? E aí você pode determinar a sua meta que você quiser. Mas eu preciso que seja uma meta plausível. E essa meta, gente, é importante que a gente entenda, meta não é teto, meta é meta, né? Já dizia nossa presidente Dilma, quando atinjo a meta, eu dobro a meta. Então, meta não é teto. Então, se eu determinei que a minha meta agora, para esse semestre, é R$5.000, é R$5.000. Aí eu começo a fazer uma composição de como eu vou chegar a essa meta. Então, você precisa de um período de aprendizado, porque se você não aprender a fazer, você não consegue dar resultado. Não dando resultado, você não consegue escalar financeiramente, porque nenhuma empresa quer alguém que não tenha resultado. Patrícia, mas eu não tenho experiência. Ótimo, por isso que você precisa dessa fase aqui. Dentro da escola, eu chamo essa fase de fase nota, que é a fase de aprendizado. Inclusive, é nesse período aqui que nós criamos o portfólio dos nossos alunos, que não tem portfólio. Todos eles saem daqui com portfólio. Inclusive, isso daqui, ele é obrigatório, porque o nosso curso hoje ele é reconhecido pelo MEC, inclusive. Ele é um curso de extensão universitária. Por que extensão universitária? Porque mesmo que você não tenha formação acadêmica, você pode participar, tá? A partir do segundo semestre, nós vamos ter um curso de pós-graduação em assessoria de imprensa, mas isso é uma outra história e vai ficar um pouquinho para depois, tá? Então, dentro dessa fase nota, é que você cria o seu portfólio. É aqui que você acaba adquirindo a experiência que você precisa. Se você está dentro de uma rede, que é o caso da rede AIF, você ainda pode se apoiar na rede. Quando você vai, por exemplo, procurar um cliente, você vai dizer para ele, olha, eu sou a Patrícia, eu trabalho com assessoria de imprensa, eu estou trazendo essa assessoria de imprensa para cá. Inclusive, nós temos outros escritórios da rede que já atuam na área da saúde, ou da área da educação, ou na área do esporte, não importa qual editoria que você escolheu. Então, a gente se apoia na rede, isso é muito importante. Patrícia, mas e se eu estou sozinha? Se eu estou sozinho, você vai aprender a fazer essa parada, isso não muda. Você tem que aprender a fazer assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa não é fazer release, jogar no mailing e rezar para Nossa Senhora das Publicações. Isso não existe, é muito importante, isso não existe, não funciona. Isso é um modelo antigo, que a gente chama de modelo consueto, quer dizer, tradicional, igual, tudo igualzinho. Não funciona. Aprendeu a fazer, a gente vai para a segunda parte do processo, que eu vou buscar o meu primeiro contrato. Esse contrato de minimamente R$2.500, tá? E depois eu escalo para o meu próximo contrato, que pode ser de 2,5. Bom, cheguei na minha meta, o que eu faço? Eu olho para a minha vida, entendo, vou estender mais uma horinha aqui do meu dia. Não, 2 contratos para mim tá de bom tamanho. Não, eu quero continuar atendendo 2, mas agora eu quero um outro cliente maior. Como você já está atendendo 2 clientes, você já tem experiência, você já tem um portfólio maior, você tem mais resultados, você pode, quando um desses contratos terminar, você pode não renovar e buscar um contrato num valor maior. Então, é essa composição, é assim que a gente escala a nossa vida financeira dentro da assessoria de imprensa Freedom. Patrícia, mas e os clientes? Como é que eu acho esses clientes? Então, vamos lá. Primeiro, você vai escolher qual é a editoria que você gosta. Lembra que nós falamos na primeira aula? Qual é a editoria dos seus sonhos? Eu gosto da editoria de esportes. Tá bom. Então, começa a olhar aí no seu entorno quais são os clientes
que poderiam vir a ser o seu cliente, né? Ou quais são as empresas que poderiam vir a ser os seus clientes. Aí tem um personal trainer, pode ser o seu cliente, tem uma academia, tem uma Nutri focada em esportes, pode ser o seu cliente, tem uma psicóloga focada em esportes, também pode ser o seu cliente. Tem um clube de futebol, tem um futebol de criança, né? Aquelas escolinhas, tem escola de basquete, de vôlei, tem escolinha de surf. Tudo que tiver na sua cidade relacionado ao esporte pode vir a ser o seu cliente. E aí quando você olha para esse universo todo e você olha para essa explicação que eu estou te dando, onde você só precisa de 2 contratos para já superar o teto do jornalista brasileiro em muitos estados, como por exemplo Norte, Nordeste, aí você começa a entender o jogo da assessoria de imprensa. É simples, galera, não é simplista, você tem que aprender a fazer, mas é simples, tá? Então, entendeu essa escala de financeira? Aí você vai para a fase 3. Qual é a fase 3 desse game? É entender quais são as habilidades que você tem que aprender. Gente, você precisa de habilidades. Quais são elas? Preciso aprender a precificar, preciso saber buscar o meu cliente, preciso saber fazer uma reunião, porque geralmente nós, jornalistas, não aprendemos na faculdade nada disso. Eu preciso estar preparado, preciso ter modelos de trabalho, eu preciso saber fazer um contrato, porque afinal de contas você é a gestora e a jornalista desse processo. E é uma delícia, gente, porque você participa de todos os processos. A assessoria de imprensa é o único trabalho dentro do jornalismo, quando você empreende, obviamente, que você passa por todos os processos. Olha que delícia que é você poder escolher quem é o cliente que eu quero atender, com quem eu quero falar, em qual universo eu quero circular. Gente, eu quero estar nas feiras esportivas, eu quero estar lá nas feiras náuticas, eu quero estar no salão do automóvel. Ótimo, vai para essa área. Não, eu gostaria de estar na feira de saúde, eu quero fazer networking com os médicos, quero trabalhar no hospital. Vai para a editoria de saúde. Então é só você escolher onde seu coração canta, vai entender, vai aprender as habilidades todas que você precisa, passando também pelas habilidades do jornalista, obviamente. E amanhã, na aula de amanhã, eu vou dar um checklist para vocês de tudo que você precisa saber, tá bom? Depois, qual a próxima fase? Na fase 4, você vai buscar o seu cliente. Na fase 5, você vai fechar o seu primeiro contrato. E na fase 6, você vai recomeçar a partir aqui da fase 4. E você fica repetindo a fase 4, a fase 5, vai buscar o cliente, entrega, faz o debriefing para ele, aperfeiçoa, e aí você vai subindo de nível até aonde você quiser. Eu tenho aluno que já chegou a 25, eu tenho aluno que tem 13, tem aluno de 9, tem aluno de 7,5, tem aluno de 4,5. Depende do quê? Depende de quanto tempo ele está disponível para esse trabalho dele. Os clientes que ele quer atender. Porque tem gente que quer de manhã tá fazendo uma coisa, à tarde está fazendo outra. À tarde eu quero fazer, sei lá, cuidar da minha família. À tarde meus filhos estão em casa e eu quero ser quero ser mãe deles. Entende? Então, isso daqui, essa é a lógica da parte financeira da assessoria de imprensa Freedom. Mas só recapitulando aqui, que isso não vai acontecer se você não mudar a sua percepção acerca do dinheiro. Se a sua mãe falou para você lá atrás, vai lavar a mão, o dinheiro é sujo, não põe a mão no dinheiro, não põe a mão na boca. Gente, tudo é sujo. Mas aí são culturas que vão sendo depositadas na gente e isso vai transformando a maneira como a gente se relaciona com o dinheiro. Algumas pessoas, elas ficam simplesmente sem ação quando alguém pergunta para elas quanto você ganha. Eu não tenho problema nenhum em mostrar os meus contratos, gente. Eu sou muito bem resolvida com o meu dinheiro, muito bem resolvida. E eu quero que você comece a entender que esses valores, 4,5, 5, não é nada, nem é dinheiro. É muito simples. Faz um exercício comigo aqui rapidamente antes de nós encerrarmos. Se você vai atender, a gente tem uma pessoa dentro da nossa escola, ela atende um cirurgião plástico. Quanto custa uma cirurgia
plástica. Você tem ideia? Minimamente 19 mil reais para a gente começar a conversar. 19 mil reais uma cirurgia plástica. Você acha que para um cirurgião plástico que cobra 19, 20 mil reais, às vezes faz 2 cirurgias por dia, você acha que é um grande problema ele pagar 2,5, 3, 5 mil reais por mês para ele aparecer na mídia? Para ele estar nos noticiários, falando sobre cirurgia plástica, falando sobre novos procedimentos, falando sobre emagrecimento, falando sobre novos tratamentos para rejuvenescimento. As mídias adoram esse tipo de pauta. Você acha que ele não pagaria isso? Mas o que você precisa fazer? Mudar a forma como a sua mente reage e trabalha a questão do dinheiro, tá bom? Então, na nossa aula de amanhã, nós vamos falar sobre as habilidades que você precisa, então, para trabalhar com a assessoria de imprensa Freedom. E eu também vou te contar como é que você faz para escalar mais rápido, para andar mais rápido. E em 20 dias já está com essa parada funcionando na sua vida. Combinado? Então, vamos embora. Eu gostaria que, como exercício, você fizesse 2 atividades. Na verdade, a mesma atividade, mas separada em 2 partes. A primeira parte dessa atividade, quero que você liste para mim quais são todas as coisas que você ouvia em relação ao dinheiro quando você era criança. Então, essa é a primeira parte da atividade. Eu quero que você liste tudo o que você ouvia. O dinheiro é sujo, né? Não, a sua mãe estava sempre endividada, seu pai estava sempre endividado, nós perdemos a casa. Eu quero que você dê luz, né? Nosso evento não chama Saia das Sombras. Eu quero que você dê luz para isso aqui. Isso vai começar a elucidar na sua cabeça como é que você tende a se comportar em relação ao dinheiro. E na sequência, eu quero que você liste quais são as 5 pessoas mais importantes da sua vida, as 5 pessoas com as quais você convive quase que diariamente. Por que que isso é importante? Porque essa hoje é a sua ambiência. Se você tiver que tratar um assunto financeiro com alguém, tende a ser com essas pessoas. E aí eu quero que você analise, coloca aqui na frente, como é que essas pessoas se relacionam com o dinheiro. Então, se você é uma pessoa escassa, mentalmente escassa, e você está casado com uma pessoa mentalmente escassa, é provável que mesmo com muito dinheiro, vocês levem uma vida de escassez. Então, começa a quebrar isso a partir de agora, porque isso vai ser transformador na hora de você precificar, inclusive, o seu trabalho. Você nunca mais vai aceitar um contrato menor do que aquilo que você vale. O teu valor aqui está relacionado a quem você é e a entrega que você faz. Patrícia, mas o seu cliente fala para mim, eu pago tanto. Você tem que dizer para ele assim, meu amor, eu não entro numa loja e digo quanto eu quero pagar por um carro. Eu não entro numa loja e digo quanto que eu vou pagar por uma roupa. Eu não vou no meu dentista dizer para ele quanto é que eu vou pagar pelo procedimento no meu dente. Então, o meu preço, o meu trabalho também está relacionado àquilo que eu entrego para você. Então, não tem negociação. Ou se tem, você deixa claro que negociação é essa. Você nunca mais vai aceitar um cliente que te desrespeite do ponto de vista financeiro. Porque alguém oferecer para você menos do que você vale, menos do que a entrega que você faz, é um desrespeito. E eu quero que você comece a sentir essa indignação, inclusive em relação ao trabalho, ao salário que você recebe hoje. Será que o que você recebe hoje está alinhado com a entrega que você faz? Será que está relacionada ao quanto você vale ali dentro? Começa a pensar sobre isso e a sua vida vai ser transformada. E a gente já está fazendo isso desde a nossa primeira aula e a gente finaliza então o nosso desafio Viver de Jornalismo amanhã. E se você quiser mudar realmente tudo nessa sua vida, realmente ter uma carreira profissional, escalar profissionalmente, eu vou te esperar no nosso terceiro dia do desafio Viver de Jornalismo. Vamos embora!